Muita paz para todos nós. Estamos falando a respeito de um tratamento que exige muito de nós, para nós fazermos direito. E não é que ele seja difícil, é que existem vários tipos, né, de problema relacionado com a pressão arterial, várias coisas que envolvem esse tratamento, que às vezes nem mesmo o próprio doente está sabendo, que é aquele nervoso que ele estava, às vezes a pessoa fica colérica, né? Principalmente às vezes um homem que está vendo um negócio que não deram certo. Tudo isso já mexe com o coração, gente. Queira ou não queira. Ó, as luzes simultâneas. Diz René, à medida em que avançamos no conhecimento, vamos abrindo espaços e perspectivas maiores para a melhoria dos níveis terapêuticos. É uma lei natural. Assim estamos chegando ao uso das luzes simultâneas, que aqui no caso do trabalho com a pressão arterial, poderão ser usadas aos pares, operando-se com duas vibrações coloridas ao mesmo tempo e numa mesma direção e finalidade. Nesse sentido, quando temos a patologia definida, podemos obter resultados mais rápidos e eficientes, e impulsos mais fortes e melhor direcionados, visando a aplicação das luzes simultâneas. Casos em que entraríamos com os componentes simultâneos. Por exemplo, azul e rosa. Quando o paciente possui pressão arterial elevada e necessita ativá-la por processo secundário, no caso do enfraquecimento de regiões do corpo físico, tentando levar-lhe o ajuste para aumento do fluxo sanguíneo. O azul entraria simultaneamente na frente para corrigir os excessos de ativação e como apoio para medir a resistência das veias e artérias. Olha agora. Rosa forte e azul, os dois. Quando o paciente tem a pressão arterial equilibrada e necessita combater processos infecciosos, o rosa forte entrará na frente. Nesse caso, por precaução, devemos abastecer com energia os vasos da base para receber o aumento do volume do fluxo sanguíneo. Também é usado em pressões arteriais descompensadas, com tendência descompensatória para a mínima. Agora, no caso verde e azul, da mesma forma, usamos o verde-azul nos indivíduos que possuem endurecimento das artérias e que, embora estando com aumento de sua pressão, o processo de dilatação é perigoso para a integridade do vaso lesado. O azul entra, nesse caso, como regenerador celular, no componente de energias de fortalecimento que possui. Verde e rosa forte são aplicados simultaneamente em pacientes que necessitam de ativação de sua corrente sanguínea com rosa forte. Por exemplo, na iminência de processos bacterianos
que se estende a diversas áreas do corpo, mas que não possui em constituição anatômica adequada para receber o influxo circulatório. Então, é necessário entrarmos inicialmente com verde, antes do rosa na corrente sanguínea, e ao mesmo tempo ativando e dilatando a circulação orgânica. Verde e rosa são usados em indivíduos com pressão alta, mas com deficiência anatômica vascular, sendo o rosa aqui utilizado na tentativa de impulsionar o sangue para as regiões que se fecham perifericamente. Neste ponto é que também podemos entrar com os dois componentes simultaneamente na corrente sanguínea em indivíduos com pressão oscilante, porque é conhecido o poder de certos medicamentos de fechar os vasos da periferia pela constrição, a fim de facilitar o fluxo aos órgãos que mais necessitam em prioridade de função: cérebro, coração, rins e pulmões. Forma-se daí um enfraquecimento local. Vocês estão vendo quanta coisa, gente? Olha, o organismo que recebe, pela indicação do remédio, maior fluxo ao cérebro, pelo fechamento das passagens periféricas, entende a mensagem como pressão extremamente alta e usa de mecanismos próprios para lidar com ela, baixando-a rapidamente, estabelecendo-se o colapso circulatório. Assim é que entramos com o verde e o rosa simultâneos, cuja ação se desenvolve principalmente na periferia, que é aqueles vasos que sofrem a ação de outros hormônios e drogas, que não dos próprios organismos. Abrimos os que se fecham e os ativamos, a fim de que haja volta ao fluxo normal, devolvendo a irrigação à parte já comprometida. Verde, aquele caso ali que foi falado. Verde, depois espera-se 10 minutos para aplicar o azul simultâneo com rosa forte. Existe ainda a hipótese do paciente ter um processo conhecido e declarado de enfraquecimentos de artérias e veias, como nos casos mais comuns de escleroses. E nessas condições circulatórias, por vigência de infecção, a corrente sanguínea necessita receber o rosa forte. Aí então, entramos em primeiro com o verde. Por que vai usar o verde? Que ele vai ser como dilatador, né? Vai dilatar aquelas... Porque a gente vai envelhecendo, gente, vai diminuindo, vai fechando por dentro, elas vão ficando secas, né? Ou, como fala, calcificada. E aí o sangue não passa, e toma remédio, às vezes o remédio não faz efeito e começa a criar problema. Ou então o remédio, dependendo também do caso, pode ocasionar outros males, né? Não é fácil, não é fácil por causa que esses remédios, eles realmente, eles atacam os nossos intestinos, estômagos, né? Às vezes a pessoa fica com aquela azia, outras pessoas vomitam, que nem o caso daquela
aquela conhecida que ela foi fazer um tratamento para depressão, mas ela não conseguiu com aquele remédio que ela estava tomando. Então ela falou, no começo tudo bem, de repente, tudo que eu comia ia abaixo. Vomitava, me dava enjoo, me dava vazia. Até que eu tive que eu mesma, ela falou, cortei o remédio e depois fui ao médico conversar com ele. E aí ele ia procurar um outro remédio, né, para que eu pudesse me adaptar a esse. Porque o estômago, não era eu que criava aquele enjoo nem nada. De repente, quando ela via, ela falava, eu já estava vomitando. Outros casos da diarreia, disenteria, porque vai acabando também, eles acabam com a flora intestinal, né? E aí é um problema maior ainda. Bom, então o verde aí nesse caso, gente, ele entra como dilatador. Daí espera 10 minutos para depois aplicar o azul e o rosa, né? Que é o rosa forte, simultaneamente, né? Então aqui fala, olha, e sempre, por exemplo, azul e rosa, no primeiro caso aí. Então a gente, juntamente com o outro aplicador, vamos supor que eu esteja segurando o azul. Então eu entro com o azul e ele vem simultaneamente. Primeiro começa eu com o azul. E no momento que eu já estou aplicando, ele entra com rosa para terminar a aplicação. Então, toda vez que fala, olha, o rosa na frente, então é o rosa forte e azul. O rosa forte e depois entra o azul. Logo em seguida, não é para demorar, viu, gente? E só entra como se estivesse vendo o ambiente, gente. Como se estivesse preparando o ambiente. Na verdade, é esse. E aí entra outra cor junta. Gente, nessa parte que diz respeito à pressão arterial, já foi dado, né? Foi explicado, foi dado exemplos. E naquela parte de circulação, vocês vejam bem atrás que já foi falado sobre os tipos da circulação, principalmente ali na parte da anatomia. Porque para vocês precisam se inteirar qual é a circulação frontal, qual é a inferior, a superior, a completa, a superior e assim por diante. E saber o caminho a ser levado para elas. Porque não é porque para as pernas já vai aplicando assim. Inferior já pensa logo nas pernas e vai. E não é. Precisa ver direitinho, conforme o senhor René disse aqui no estudo dele. E por aí nós seguiremos. Só que, como eu falei, nós temos sempre que estar lendo. Volto a falar, não se preocupe, que não precisa decorar caso por caso. Nossa, aquela moça que desmaiava, como é que se faz? Não tem isso, gente. Isso é coisas que acontecem. Não é só ela, tem muita gente no caso assim. Outro que fica na cama. Tem pessoas que têm dores de cabeça horrorosas quando sobe a pressão. E graças a Deus, porque aí é um aviso, aí ela vai voando, gente, no médico. E já toma, às vezes chega no hospital, às vezes ela já fica lá, até abaixar a pressão, até normalizar. Se não melhorou nada, fica lá internada. E é isso que a gente tem que fazer, né? E, como eu disse, todos nós, porque há quem diga que fala que essas coisas são de pessoas idosas, né? Mas não são. Aliás, doença de todos nós, de todas as idades. E na próxima vez, nós iremos falar a respeito, né, da aplicação cromoterápica nas gestantes, porque também exige um cuidado muito grande
com a gestante. E precisa saber quando pode usar lâmpada, quando não pode. Os meses, a gente tem que ver os meses, primeiro mês, segundo mês, até chegar no 9º. Quando pode, quando não pode, quando vai ter que é mental, só mental, e assim por diante. E muito cuidado. Então, eu espero que o que tem sido dito aqui até agora a respeito da aplicação cromoterápica tenha sido válido para as pessoas que também, como eu, gostam da cromoterapia e seguirem adiante, avante, porque sempre a gente depara com alguém que está doente, né? Comeu algo que fez errado, passou mal, ai, não dormia a noite toda, né? Vomitando, ou então soltando intestino. Então a gente já sabe, né? A atitude a tomar. Mas, torno a falar que nós só devemos tomar essa atitude depois de estudarmos, de ler, de se preparar. Faça um teste em casa, né? A respeito, deixa eu ver qual é a distância, quanto que dá. O tempo, né? Vamos ver se eu estou bem nas cores. O amarelo serve para isso, o azul serve para aquilo, e assim por diante. E tem aqueles casos que eu falei de cores, né? Das cores, de 2 cores, quando usa tem que usar 3 cores, 4 cores, né? Qual é o problema que elas são precisas ser usadas, né? E assim por diante, gente. Agora, eu digo mais uma vez, para aquele que se determinou em estudar, que continue, avante, porque pode ser que um dia você poderá usar em alguém da sua família, em alguém que está passando mal, né? E quando? Quando que nós não podemos usar isso daí, gente? Sempre, sempre. Mas desde que nós tenhamos conhecimento do que estamos fazendo e sabendo o que vamos fazer. E para isso, sempre ler, sempre estudar, sempre prestar atenção. E outra coisa, não faça aplicação se você não estiver convenientemente preparado, né? Se você não estiver bem de saúde, passou por um trauma, um aborrecimento negativo, porque você não vai prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então, se nesse momento tiver alguém que já está interessado, que gosta da cromoterapia, siga em frente. Garanto que você vai se dar muito bem, né? Ajudando as pessoas que precisam. Porque esta apresentação da cromoterapia, né, tem e teve sempre essa finalidade de ajudar aqueles nossos irmãos que se encontram necessitados. Porque não é só a parte, vocês viram que não é só a parte de saúde, é vista a sua parte espiritual também, né? E espero que na próxima vez vocês comecem também a seguir como se faz, o que se deve fazer quando nós defrontamos então com uma gestante que tem necessidade de uma aplicação.